Série de exposições. Zacarias, agora capítulo 13, a partir do verso 1. E nós poderíamos fazer a exposição de todo o capítulo 13, porque a abordagem do profeta nessa parte do livro, ela segue numa mesma sequência e em uma progressão aqui da sua mensagem, mas hoje nós vamos meditar do verso 1 até o verso 6. Zacarias capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 6. Aqui está a irmã da Áurea, né? Que já esteve conosco aqui algumas semanas, né? Já faz algum tempinho que você esteve conosco aqui, né? Estamos muito felizes de recebê-la novamente aqui. É muito bem-vinda aqui, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Como é que é? Não, isso é com certeza. Isso é muito bom, né? Então vamos lá. Zacarias capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 6. Amém? Então diz assim: Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para fazer o quê? Purificá-los do pecado e da impureza. Este é o primeiro verso e o ponto-chave. E a partir do verso 2 em diante, ele vai mostrar que pecados e que impurezas o povo de Deus será purificado. Então veja só aí a partir do verso 2. Naquele dia, eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Outro pecado: removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. E se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhe dirão: você deve morrer, porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão. Loucura, né? Naquele dia, todo profeta se envergonhará de sua visão profética. Não usará o manto de profeta feito de pele para enganar. Ele dirá: eu não sou profeta, sou um homem do campo. A terra tem sido o meu sustento desde a minha mocidade. Se alguém lhe perguntar: que feridas são essas em seu corpo? Ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Amém? Nós já temos visto até aqui a profecia de Zacarias num tempo pós-cativeiro babilônico e a importância dessa mensagem para a reconstrução do culto, da adoração e da fé no coração do povo de Deus, em um tempo em que grandes lições já haviam sido aprendidas. E a maior delas é que não se deve dar as costas para o Deus vivo, desprezando a sua aliança e todas as bênçãos que Ele vem demonstrando sobre nós, todo o seu cuidado sobre a nossa vida, e simplesmente enveredar-se num caminho de pecados, de idolatria, um verdadeiro mundanismo, por assim dizer, né? Foi exatamente isso que a nação fez, quando ela rejeitou o Senhor Deus, desprezou a aliança e passou a se envolver com a adoração dos ídolos pagãos das nações vizinhas. O povo sofreu muito com relação a isso, porque Deus, ainda buscando disciplinar o seu povo, reaver o seu povo, atraindo-os de volta para a sua presença, para que pudesse redimi-los dos seus pecados, mediante o arrependimento deles e o abandono desses pecados, Deus então enviou uma nação poderosa para que invadisse Judá e destruísse completamente Jerusalém, levando esse povo para o cativeiro. Estou me referindo aqui aos caldeus, aos babilônicos, né?
E durante 70 anos esse povo sofreu no cativeiro babilônico. E depois de 70 anos, este povo regressa para Jerusalém, um povo combalido, um povo sofrido, um povo apanhado, um povo que já não sabia mais que rumo e que direção tomar, principalmente quando se chega na cidade de Jerusalém e encontra uma cidade completamente, uma terra arrasada. Casas, plantações, ruas, o próprio templo, tudo completamente destruído, reduzido a escombros, a ruínas. E diante de tudo isso, Deus começa então a trabalhar o coração do seu povo. Muitas situações e percalços esse povo enfrentou, até conseguir de fato se achar, se encontrar no seu lugar. E tomar as decisões certas, de priorizar aquilo que era necessário, como a reconstrução do templo, como o restabelecimento da presença de Deus e da adoração desse Deus, dos sacrifícios que eram precisos serem feitos, não de maneira ilegítima ou hipócrita, mas de uma maneira sincera e verdadeira. Deus usou a vida do profeta Ageu e do profeta Zacarias, simultaneamente. Ambos profetizaram a nação, chamando esse povo de volta para o compromisso com esse Deus. E quando, enfim, este verdadeiro arrependimento, esse arrependimento sincero, essa adoração sincera e verdadeira foi achada no meio do seu povo, Deus resolve então estabelecer algumas promessas através do seu profeta. Deus faz promessas de bênçãos para a terra, bênçãos no presente, em que eles haveriam de desfrutar ali, naquele tempo. Mas, a partir do capítulo 9 de Zacarias, Deus começa então a mostrar para o povo de Judá que Ele estaria junto ao seu povo para todo sempre, que não haveria mais esse tempo de distanciamento do povo de Deus com o Senhor, e que Deus asseguraria que este povo seria abençoado de muitas maneiras, e a maior delas era a vinda do Messias, do Salvador. O grande rei que defenderia o seu povo e protegeria o seu povo das nações inimigas. Este rei que seria um rei guerreiro, que seria o rei pastor, que seria o rei salvador, que cuidaria do seu povo, suprindo as suas necessidades, como um pastor zela pela vida das suas ovelhas. E este Deus, ao enviar este rei, sem dúvida nenhuma, a notícia, essa boa notícia do Evangelho, que já é apresentada aqui em Zacarias, já, de certa forma, trouxe grande ânimo e empolgação para o povo. Talvez muitos ali perguntassem, então, como será a vinda desse Salvador, desse rei? Quando ele vier, como será tudo isso? O profeta diz que quando este rei, que também é pastor, ou esse pastor que também é rei, ele chegar, ele não será aclamado, ele não será bem recebido. Muito pelo contrário. Ao afugentar os falsos pastores e se apresentar como o verdadeiro pastor para as suas ovelhas, o seu próprio rebanho iria rejeitá-lo, desprezá-lo, dar as costas para eles e voltar para os cuidados dos falsos pastores. Sem dúvida nenhuma, essa notícia, da maneira como ele seria recebido, poderia servir como um banho de água fria para uma nação combalida, que estava já esperançosa com a vinda desse Messias, com esse Salvador, com este rei. Mas Zacarias, ele prossegue na sua mensagem dizendo que tudo isso, por mais desanimador que pareça ser, se trata apenas da primeira vinda dele. Na sua primeira vinda, embora ele venha a ser rejeitado, ele irá cumprir uma missão, uma jornada aqui na terra, e fará isso com êxito, de maneira que isso produzirá frutos na vida do seu povo. E um dia ele irá partir, mas irá voltar. E a sua segunda vinda será diferente da primeira. Na sua segunda vinda, ele virá em glória, virá em poder,
em majestade. Virá montado sobre o seu cavalo como um guerreiro vitorioso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E na última batalha, na batalha final, ele triunfará sobre os seus inimigos e garantirá ao seu povo o descanso eterno. Nós vimos que este rei, este Messias, na última mensagem, no capítulo 12, verso 10 a 14, é um rei que irá cuidar do seu povo, irá garantir para eles a vitória e a segurança até o último dia. Deus cuidará de maneira zelosa pela vida do seu povo, e isso ele fará até o último momento, porque ele permanecerá sendo um Deus, um rei fiel sobre o seu povo. Aquele grande dia que aqui é mencionado no texto, somente nesses últimos capítulos de Zacarias, pelo menos 16 vezes é feito aqui menção a naquele dia. E que dia é esse? Naturalmente, pelo contexto em que nós já estamos aqui caminhando, já para o final do livro, está se referindo àquele glorioso dia em que ele virá na sua segunda vinda. E naquele dia, será um dia de glória, de majestade, de poder, um dia de triunfo sobre os inimigos, um triunfo definitivo. Isso reanimará o seu povo, reacenderá a chama da esperança e da alegria no coração deles. A certeza de que, muito obrigado, minha irmã, a certeza de que valerá a pena suportar tudo ao longo da jornada para que possamos chegar lá no final e contemplar este rei glorioso e vencedor. Só que agora, a partir do verso 13, o profeta vai abordar uma questão muito importante na vida do seu povo. É como se ele dissesse assim: vocês querem chegar lá naquele dia? Aquele dia glorioso, aquele dia de poder, de glória, de majestade, aquele dia em que vocês contemplarão o rei vencedor, triunfante. Vocês desejam, almejam poder participar com ele deste momento de glória em que ele irá promover para o seu povo? É isso que vocês querem? Então, entendam uma coisa muito importante. Para se poder chegar lá e ser participante com ele deste momento glorioso, se faz necessário que vocês sejam purificados por ele. E essa parte agora do capítulo 13 vai falar exatamente isso. O rei que nos purifica dos nossos pecados. Sem a purificação desses pecados, não adianta nada você ficar empolgado, feliz com a notícia de que esse rei virá novamente e ele guerreará por você, vencerá a batalha, triunfará, e não adianta você pensar que você estará lá presente, se tornará participante com ele desse momento de glória, se no tempo que Deus te concedeu aqui, você não foi purificado por ele, dos seus pecados. Veja que o verso 1 é a porta de entrada para esse assunto que agora se inicia aqui, né? É a porta de entrada para a mensagem central do texto. O rei que purifica o seu povo dos seus próprios pecados. Ele diz: naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém. E essa fonte que há de jorrar sobre Davi, os descendentes de Davi e os habitantes de Jerusalém, o que isso vai produzir na vida deles? Qual é a finalidade desta fonte que está jorrando sobre a vida do seu povo? O final do texto vai nos mostrar. Purificá-los de todo o pecado e de toda impureza. Aqui, remover. Interessante essa expressão remover,
porque a ideia casa muito bem com a questão da purificação, que é justamente a ideia da mancha na roupa, né? Sabe aquela mancha de ketchup na camisa branca, né? Eu sou terrível, irmãos. Eu tenho uma pessoa que é terrível para sujar roupa de comida, é eu. Tata fala que eu tinha que usar um babador na hora do almoço, né? Porque qualquer coisa que eu vou comer, negócio, se não sujar a roupa, não sou eu que estou lá comendo, entendeu? Então, é assim. E aí aquela comida que cai com aquela gordura na roupa, né? E aí você vai às pressas, aí tem todo tipo de receita, né? Todo mundo tem uma receita para remover mancha de roupa, né? Um fala para passar um gelo, aí o outro pega um detergente, aí pega um sabão, pega uma escova, esfrega, pega um limão, passa um vinagre, e aí vai o quê? Bicarbonato, olha para você ver. Então, tanta coisa, tanta receitinha para remover mancha, né? Só que o texto está falando de uma mancha que está presente, impregnada no coração, né? Na alma do ser humano, chamado pecado, impureza, né? E é interessante essa expressão fonte que jorrará, porque nós estamos falando aqui de quem? Quem foi este que foi enviado por Deus ao mundo para que através do seu sacrifício, do seu sangue, nós pudéssemos ser purificados dos nossos pecados? O próprio Cristo. Lembram da cena na cruz? Quando o soldado vem com a lança e espeta do lado dele? O que brota dentro do seu corpo e jorra, aspergindo as pessoas ali abaixo? Água e sangue, né? O sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. João disse que se dissermos que não temos pecado, somos o quê? Mentirosos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e fazer o que mais? Nos purificar de toda injustiça. O que nós estamos contemplando aqui no texto, irmãos, é a eficácia do sangue do Cordeiro, capaz de purificar toda e qualquer mancha de pecado sobre a vida do homem. Você acredita na eficácia do sangue? Você crê nisso? Na eficácia do sangue do Cordeiro para purificar todo o pecado? O sangue de Jesus é poderoso para limpar, purificar, tornar as vestes alvas, limpas. Lembram da quarta visão do sacerdote Josué? Quando este estava com as suas roupas sujas, imundas, e na visão havia ali presente o acusador. E Deus, então, o juiz estava ali, né, o justo juiz, mande tirar as roupas dele, mande tirar o seu turbante, coloque vestes limpas, coloque um turbante novo sobre a sua cabeça. Pois é do Senhor que vem esta fonte, uma fonte inesgotável e completamente suficiente em si mesma para purificar e restaurar a vida de qualquer alma pecadora. Agora, muitas pessoas discutem sobre essa questão, né? Peraí, mas se essa pessoa ela foi regenerada, foi transformada, foi perdoada dos seus pecados, é possível que essa pessoa ela se perca ou perca a sua salvação, né? Naturalmente, o que nós temos aprendido desde meninos, né? Desde crianças, é que uma vez salvos, salvos para sempre. Por quê? Porque a nossa salvação ela não é operada por homens. Ela não é realizada por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço, pelo nosso empenho, pela nossa dedicação, pelo nosso compromisso, não. A nossa salvação, a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados, ela é operada por Deus. Foi o que perguntaram para Russell Shedd, né? Pastor batista, pregador, teólogo, escritor. Perguntaram para ele assim, se o crente, era possível o crente perder a sua salvação, né? E ele respondeu, depende de quem salvou você. Depende de quem salvou você.
Se foi você mesmo que se salvou, ou algum outro homem que é o seu salvador, pode ser que sim. Mas se foi Jesus, não tem como. Então, se alguém te perguntar, né, é possível perder a salvação? Né, responda assim, depende de quem é o seu salvador. Depende. Né? Porque se for Jesus, não. E veja que a eficácia da purificação do povo de Deus, que jorra dessa fonte abundante, né, ela recai sobre o povo de Deus. Este povo de Deus, no qual o Senhor escolheu e separou para si, para chamá-lo de seu, para fazer deste povo o canal da sua graça para todas as nações. Deus havia escolhido Israel para ser instrumento nas mãos dele, para que através desse povo, todas as nações da terra fossem abençoadas. Foi essa a aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Olha, eu estou te chamando da sua terra, da sua parentela, estou te separando e vou fazer de você uma grande nação. E através da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então não se tratava apenas de escolher um povo, simplesmente para tratar de maneira particular, né? Não, mas além disso, fazer desse povo um representante do Senhor na terra, um povo que falasse em nome do Senhor. Lembra lá de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14? Se o meu povo, que é o quê? Que se chama pelo meu nome. Quem é o povo que se chama pelo meu nome? Né? Receberam o nome de Deus. Israel, homem de Deus. Né? Então veja que Deus escolheu um povo para colocar a sua graça, o seu poder, a sua glória, o seu próprio nome colocado no seu próprio povo, para que este povo pudesse aqui na terra ser o canal abundante dessa fonte purificadora. Imagine que Deus escolheu você. Imagine que antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você vir à existência nesse mundo, Deus já tinha planos para você, e Deus havia te escolhido, e no momento oportuno na sua história, Deus providenciou a maneira adequada para que Ele se revelasse a você com graça, com amor, e você pudesse, com seus olhos espirituais abertos, como o Val falou aqui, né, da sua última festa de idolatria, né? Deus te escolheu lá do meio da idolatria, te atraiu para perto dele, abriu seus olhos espirituais, te fez enxergar todas as verdades eternas, estabeleceu propósitos eternos para a sua vida, e fez com que você fosse um instrumento de Deus, para que esta fonte purificadora jorrasse sobre todos os povos. Mas antes que Deus usasse a sua vida, esta fonte precisava jorrar sobre você, para que os seus pecados pudessem ser purificados. Veja que, a partir do verso 2 até o verso 6, é apresentado duas situações aqui, que sempre foram, de maneira muito particular, na nação de Israel, sempre foram muito recorrentes. Né? Nós já vimos em outros textos anteriores, no capítulo 10 principalmente, nós vimos que a idolatria sempre foi um problema sério na nação de Israel. A idolatria percorreu a história de Israel durante muito tempo. Desde o livro de Juízes, nós já vemos a idolatria presente no meio do povo. E claro, não me esquecendo, né, daquilo que aconteceu antes do povo se organizar como nação, né? Nós lembramos aqui dos hebreus, né, que saíram do Egito, que fizeram o bezerro de ouro no pé do Monte Sinai. Mas quando nós olhamos a história a partir de Juízes, o que nós encontramos lá? É quase que um ciclo vicioso, né? Você vê ali uma nação que quebra o pacto, a aliança, se envolve na idolatria. Deus traz juízo sobre esse povo se arrepende, se reconcilia com Deus, mas passa um pouquinho, eles voltam novamente.
Idolatria, juízo, arrependimento, reconciliação. Idolatria, juízo, arrependimento, reconciliação. E aí fica esse ciclo, né? Entra rei e sai rei. Durante a história, nós vemos a nação sempre dando lugar em seus corações para os ídolos. E se eles de fato quisessem estarem presentes naquele glorioso dia, contemplando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, triunfando sobre a batalha e vencendo, e se eles quisessem ser participantes disso, eles deveriam abandonar todos esses ídolos, serem purificados, entrar debaixo desta fonte que jorrava e serem lavados e remidos e purificados, e todo tipo de idolatria ser extirpada do seu coração, da sua alma, da sua vida. Verso 2, a parte A diz: naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos, e nunca mais serão lembrados. A fonte que jorra do Senhor, a fim de purificar o seu povo, haverá de remover do coração do seu povo toda espécie de idolatria, toda adoração de ídolos. E quando nós pensamos em termos práticos, queridos, isso tudo ainda faz muito sentido para nós hoje. A mensagem de Zacarias, ela permanece sendo uma mensagem atual, porque ainda hoje o coração do homem é o mesmo daquele que foi naquele tempo. Ainda hoje estamos lutando contra os ídolos que tentam disputar espaço no nosso coração, tentando ocupar os tronos da nossa vida. E em todo tempo nós precisamos nos lembrar, queridos, que um dia nós nos rendemos aos pés da cruz de Cristo, nos colocamos debaixo desta fonte que jorra sobre nós, a fim de nos purificar, de nos lavar e de nos remir. Por isso, nós precisamos nos comprometer com a verdade de que a nossa vida não pertence a nenhum ídolo e nem a nós mesmos, mas pertence ao Senhor. A nossa vida foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Eu sempre, quando eu vou aplicar o discipulado para pessoas que estão buscando conhecer mais a verdade, com desejo de se render a Jesus como Salvador de suas vidas, eu sempre falo, querido, você não pode simplesmente buscar a Jesus para que Ele seja apenas o Salvador da sua vida. Porque Jesus, Ele não veio para ser somente Salvador, mas também para ser Senhor. Há uma grande diferença de você ter a Jesus como Senhor e Salvador, do que ter Ele apenas como Salvador. Porque quando eu busco um Jesus apenas para ser Salvador, isso significa que tudo que eu quero dele é não ir para o inferno, mas ir para o céu. Só que Jesus, Ele não veio apenas para nos livrar do inferno e nos dar um céu. Jesus, Ele veio para ser Senhor das nossas vidas. E quando eu recebo a Jesus como Senhor da minha vida, e não somente como Salvador, mas também como Senhor, significa que a minha vida agora passa a pertencer a Ele. Eu serei escravo dEle, estarei submisso à sua vontade, passarei a viver a minha vida para satisfazer os seus desejos, a sua vontade. Por isso Jesus, Ele é Senhor e Salvador, e não somente Salvador. Se eu tenho a Jesus como Salvador, eu ainda estou cogitando a possibilidade de abrir algum espaço, ainda que pequeno, para qualquer tipo de ídolo que talvez esteja rondando o meu coração. Esta fonte que jorra do Senhor, ela nos purifica de toda a idolatria e faz com que a nossa vida passe então a ser devotada somente a Deus, a adoração do único e verdadeiro Deus. Deus não é um Deus que divida a sua glória com ninguém. Ele é um Deus ciumento, que exige exclusividade. Não é isso que Pedro ele diz? Vós sois geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo o quê? Propriedade exclusiva. Já não basta ser propriedade, né? Tem que ser exclusiva de Deus. Bastaria ele dizer propriedade de Deus, mas ele diz propriedade exclusiva de Deus. Nós passamos a pertencer a Ele, não mais aos ídolos. E qual é a chance de nós, qual é a única chance que nós temos de nos ver livres de qualquer traço de idolatria e de passarmos a pertencer exclusivamente para esse Deus? É nos colocarmos debaixo dessa fonte que jorra para a purificação. Somente através da purificação do sangue de Jesus é possível ter um coração liberto da idolatria. Mas existe uma outra questão muito importante apresentada aqui, que vai do verso 2b, né, a parte B do verso 2, até o final, verso 6. Veja o que o texto está dizendo. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. E aí o que esses profetas e espírito imundo que age por meio dos profetas faz? Verso 3. Se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhe dirão: você deve morrer, porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão. Naquele dia todo profeta se envergonhará na sua visão profética. Não usará o manto de profeta feito de pele para enganar. Ele dirá: não sou profeta, sou o homem do campo. A terra tem sido o meu sustento desde a minha mocidade. Se alguém lhe perguntar: que feridas são essas então em seu corpo? Ele responderá: fui ferido na casa dos meus amigos. Queridos, o que esse texto está nos falando? Que além essa fonte jorrar para a purificação de todo o traço de idolatria no meio do seu povo, há uma questão ligada aqui diretamente ao ensino da palavra, da doutrina, a pureza na pregação, no ensino da palavra. Nós não somente somos purificados de todo o traço de idolatria, de adoração de ídolos, e aqui cabe dizer, né, que não se trata apenas de pessoas que já existiram no passado e que morreram, né? Foi a primeira vez na minha vida que eu e Tabita também, né, que nós passamos na rua e vimos um outdoor escrito aniversário de morte. Eu nunca tinha visto isso, né? Fazer aniversário, comemorar o aniversário da morte de alguém, né? Essa pessoa não deve ter sido nada boa, né, para poder comemorar a morte dela, né? Agradecer a Deus pela morte dessa pessoa. Então não deve ter sido boa, né? Se fosse boa, ninguém comemorava, fazer aniversário, fazer um bolinho, né, para cantar parabéns para a morte de alguém, né? Mas não se trata, não é somente esse tipo de idolatria que nós não devemos, que nós devemos nos preocupar, né, em nos ver livres, né? Não, existem outros tipos de idolatrias que são muito mais sutis e sorrateiras, que muitas vezes podem nos pegar se não tomarmos cuidado. Às vezes são os bens materiais, às vezes a família, o casamento, os filhos, os netos, né? O dinheiro, o trabalho, a profissão, os sonhos, os objetivos, a vaidade, a sua própria aparência, né? Tantas coisas. Como? Religiosidade também. Às vezes nós achamos que estamos vivendo o verdadeiro evangelho, mas estamos sendo idólatras com algumas coisas. Existem aqueles que idolatram até o próprio pastor, né? Idolatram a igreja, a denominação, né? E por aí vai. São muitos os tipos, né, de idolatria que podem nos cercar. Mas nós precisamos entender, queridos, que a pureza, a purificação, né, ela vem não somente para remover todo tipo de traço de idolatria, mas também para trazer a nós a pureza da pregação, da palavra dele. De que outra maneira o povo de Deus poderá estar naquele glorioso dia,
o dia da vitória final, do triunfo do nosso Rei, se nós tivéssemos sido guiados ao longo dessa terra por falsos ensinos, falsas mensagens, falsas pregações, falsos profetas. Quantas pessoas hoje em dia que estão caminhando, achando que estão indo em direção àquele glorioso dia para o encontro com o Rei, quando na verdade estão seguindo um falso evangelho, um falso profeta, que estão conduzindo eles para um caminho completamente distante, estão indo na contramão. Você já pediu informação a alguém, em algum lugar que você precisava chegar, e a pessoa te deu uma informação errada, e aí você seguiu aquela informação, e aí quando você percebeu, você estava muito mais longe do que você estava antes, quando você pediu a informação? E aí bate aquela raiva, né? Miserável, aquele homem me deu aquela informação errada, me levou para o lugar mais longe do que eu estava antes. E é assim quantas pessoas que estão sendo guiadas para o inferno. Há um caminho para o homem que parece bom, né? Mas o final dele? Coisa terrível. A pessoa achar que está no caminho certo e chegar no final e descobrir que não, que era o contrário. Queridos, quando essa fonte jorrar sobre o povo de Deus não somente se verá livre dos ídolos, como também receberá uma palavra cristalina, purificada, que trará segurança no seu caminhar, a lâmpada para os seus pés e a luz para o caminho. E veja que todos aqueles que estavam comprometidos com um falso evangelho, com a falsa pregação da palavra de Deus, sofrerão as consequências disso. Esses não ficarão impunes, embora o povo de Deus seja purificado, tanto dos ídolos, quanto também na sua pregação, na sua mensagem, eles receberão uma palavra cristalina, uma palavra verdadeira, sem contaminações, sem mentiras. Mas aqueles que estavam comprometidos com o falso evangelho sofrerão as consequências e não ficarão impunes. Veja que aqui há uma menção de algo bastante familiar ao povo judeu, que era uma lei já estabelecida por Moisés em relação aos falsos profetas, lá em Deuteronômio. Quando alguém ousasse falar em nome do Senhor diante do povo, mas estivesse ali pronunciando uma falsa profecia, uma falsa mensagem, o que deveria acontecer com aquele homem? Seria apedrejado, morto. Então o povo já sabia disso. E eles estavam sendo relembrados aqui, de que no momento em que a fonte do Senhor jorrar para purificar o seu povo, não somente os ídolos serão removidos do coração do povo, mas esse povo também terá uma purificação da pregação recebida, de uma mensagem que chegará a eles completamente pura e cristalina, removendo todo tipo de falso ensino, de toda heresia, de todo engano, toda mentira. A noiva do Cordeiro, quando Cristo vier, não estará mais nas mãos, nas garras dos teólogos da prosperidade, daqueles que pregam o positivismo, os coachings, aqueles que vivem trabalhando sempre o emocionalismo do povo, as experiências miraculosas e sobrenaturais. Não, a palavra de Deus será pregada e anunciada vívida, límpida, cristalina, irá lavar e purificar o seu povo. Queridos, isso é algo maravilhoso. Saber que não se trata dos nossos esforços humanos. É maravilhoso saber que nós participaremos com o Rei naquele último dia, aquele glorioso dia. Estaremos com Ele, contemplando a sua vitória e nos tornando participantes com Ele naquele dia,
não é pelos nossos esforços, não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que nós fizemos de bom, não. Até mesmo o caminho para se percorrer e os recursos necessários para que essa nossa presença naquele dia, a nossa participação com Ele, naquele glorioso dia seja possível, tudo isso vem dEle. Ele é a fonte de todas essas coisas. Significa, queridos, que nós, como povo de Deus, como igreja, podemos descansar no Senhor e confiar seguramente nos recursos que vêm dEle para nós. Não nos recursos que vêm de nós mesmos, mas nos recursos que vêm dEle. Sem dúvida nenhuma, essa parte aqui no capítulo 13 viria para fechar com chave de ouro, sacramentar o ânimo, a esperança, a empolgação, a alegria daquele povo que tanto ansiava pela boa notícia de que esse rei, ele iria triunfar no final pelo seu povo. Saber que a sua passagem e o seu ingresso para chegar lá e se tornar participante com ele naquele glorioso dia, seria pago também pelo próprio rei. O mesmo rei que vai vencer, que vai triunfar naquele glorioso dia, ele próprio pagou a nossa passagem, o nosso ingresso, para que nós pudéssemos chegar lá e nos tornar juntamente com ele participantes daquele glorioso dia. Mas o capítulo ele não acaba aqui. E o que vai acontecer daqui para frente? Se o Senhor Deus nos permitir, quarta-feira que vem a gente continua. Cenas para o próximo capítulo. Se o Senhor Deus nos permitir, quarta-feira que vem nós finalizaremos então o capítulo 13 e veremos aquilo que o profeta ainda tem para nos dizer em sua mensagem. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por nos trazer uma nova e viva esperança de saber que talvez se dependêssemos de nós jamais poderíamos estar presentes com Ele naquele glorioso dia, né? A única certeza que nós temos de que um dia nós estaremos lá e participaremos com Ele naquele glorioso dia, contemplaremos a vitória, o triunfo final e seremos participantes com Ele, a única certeza que nós temos de que nós estaremos lá é o fato de que a sua fonte, ela jorra de maneira inesgotável sobre as nossas vidas. E é essa fonte que nos lava, que nos purifica e que nos torna aptos a poder estar presente ali, com as nossas vestes purificadas, transformadas. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por isso. Bom, Clóvis, esteja fazendo essa oração por nós.